passar aqui para a gente. O culto de hoje tem o tema de vivendo os planos de Deus. Nossa, como é corrido, né, gente? E eu estava lá na mesa, a Bia está na mesa, depois a gente vem para cá. Grande é a obra e poucos são os trabalhadores. Se você tem vontade de participar das obras da igreja, da mesa, da música, gente, fica à vontade. A igreja é de vocês. É muito bom participar. Eu falo sim para todas as coisas para Deus. Inclusive, estar aqui hoje é por conta de um sim. Então, falem sim para Deus que as coisas acontecem de maneira extraordinária. Não à toa é nosso tema, né? Mas Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Então, se disponham para estar com Deus, se disponham para servir a Deus. Em serviço também, servir a Deus é estar na mesa, receber as pessoas lá na porta. Então, façam isso, que Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Tinha bastante coisa para eu falar, mas o culto fluiu também, né? Eu vou correr aqui, acho que até 6 horas da noite eu consigo terminar. A gente pede um iFood aí. Vivendo os planos de Deus. 2 pessoas me chamam a atenção na Bíblia por viver o plano de Deus. E me chama a atenção pelo fato de ter mudado a trajetória da humanidade toda. Eu vou começar falando sobre José, e vou deixar a segunda pessoa em off, por enquanto. E vou falar sobre essa segunda pessoa que realmente mudou toda a trajetória da humanidade. Quando José era jovem, nossa, é um trava-língua. Quando José era jovem, 17 anos, ele recebeu um sonho do Senhor. E eu dei um título a essa passagem. Eu coloquei "Quando o sonho de Deus nos encontra". E parece que quando a gente procura Deus para viver os planos de Deus, parece que a partir dali tudo vai dar certo. É a partir dali que tudo vai funcionar. E não é assim que funciona, né? Quando José recebeu o sonho de Deus, começou a miserável vida de José. Deus revelou o futuro para José, e ali José passou a viver grandes provas. E essas provas são para preparação para o que Deus tem para a gente no futuro. A gente não sabe, a gente quer fugir às vezes do plano e do processo de Deus, mas tudo que a gente passa é para viver realmente esse plano de Deus. Então a gente tem um processo que é para moldar a gente, moldar nosso caráter, moldar o nosso conhecimento, e Deus começa, e muitas vezes não é só com porta aberta. Muitas vezes é fechando muitas portas. E a gente vai aprendendo e vai ouvindo o que Deus quer falar com a gente. A gente tem sonhos, expectativas, a gente faz projetos, mas acima de tudo, existe um plano maior, o plano de Deus. E para viver esse plano de Deus, existe um passo a passo, existe um caminho, e muitas vezes ele não é revelado para a gente, né? A gente vai descobrindo conforme a gente vai vivendo. Viver os planos de Deus não é simplesmente acertar o destino, mas cooperar com um Deus que constrói história, que transforma cenários e que escolhe pessoas comuns para obras extraordinárias. Eu não costumo falar muito de mim nos cultos da igreja, mas já falei muito, porque era algo que me marcava muito, ainda estava sendo curado. E eu vou deixar só uma coisa hoje sobre mim para vocês. Eu era uma pessoa depressiva. Eu era uma pessoa com vontade suicida. Eu sentava lá no final do banco aqui, dessa fileira, para que ninguém me visse, para que ninguém me chamasse para fazer as coisas para Deus. E Deus me via, mesmo se escondendo, Deus me via. E por isso eu estou aqui hoje. Uma das minhas orações era servir a Deus de coração, de alma, de vontade, e estar aqui hoje falando com vocês é resposta disso. Eu passei a semana toda me preparando para falar para vocês, não é fácil, eu estou aqui de pé, mas as pernas estão tremendo, e converti essa semana minhas panelas todas, que eu fiquei pregando lá na cozinha, o fogão está convertido, está todo mundo convertido lá em casa, porque eu falava em voz alta, para falar para vocês o que Deus coloca no meu coração. E a gente se prepara porque é uma grande responsabilidade. Vocês chegam aqui com vários problemas,
Vocês chegam aqui com dificuldades, e eu chegar aqui só falar da minha vida não vai resolver a vida de ninguém. Mas falar de Deus resolve. Deus resolve todos os problemas. Então eu sei que muita gente chega aqui quebrada, eu sei que muita gente chega aqui com dores, com problemas, que acha que não tem solução. Mas eu sou a prova que tem solução. Eu estou falando para vocês aquilo que Deus quer que eu fale. Então, às vezes, a gente planeja tudo, e é o que eu estava falando, né, que a gente tem sonho, tem expectativa, a gente planeja tudo, mas é Deus que conduz a gente no caminho. Então, não é um acaso, não é apenas seguir o destino, mas cooperar com um Deus que constrói a história, que transforma cenários e que escolhe pessoas comuns. E eu fui essa pessoa comum. Uma pessoa que eu vou falar agora, que é José, que eu já comentei com vocês, e como Deus transformou a tragédia em uma história extraordinária, né? José, cuja obediência transformou tragédia em salvação para muitos. E esse é o ponto que eu vou destacar hoje. Eu já ouvi muitas coisas sobre José, já ouvi várias pregações, e às vezes que eu ouvi essas pregações, eu chegava em casa, hoje meus irmãos vão se ajoelhar no meu pé. Porque esse foi o sonho de José, né? Que os irmãos se ajoelhavam diante dele. Ou então eu saía da igreja falando, não, hoje eu vou ser governador. Hoje eu governo São Paulo. E é isso que a gente quer, né? A gente ouve a história de José e a gente acha que é isso. A gente acha que vai ser maior do que os outros. A gente vai ser rico, governador. Mas não é isso que Deus tem pra gente. Quando Deus mudou a história de José, ele mudou toda a trajetória da humanidade e do seu povo. Vamos aprender os planos de Deus. Ainda hoje, mudar a nossa vida e de todos nós ao nosso redor. Então, ainda hoje é possível a gente transformar a nossa vida, transformar a nossa trajetória e todos que estão à nossa volta. A minha esposa, ela conheceu a igreja através de mim, a minha filha conheceu através de mim, e eu conheci através de alguém, através do Marcelo. Então, sempre que Deus faz um plano na sua vida, é para mudar a sua vida e de todos que estão à sua volta. Se é só a sua vida que está sendo mudada ou transformada, pode ter certeza que não tem muito de Deus nisso aí. Porque Deus, ele não é egoísta. Deus trabalha na vida de todos, em prol de todos. Então, quando ele começa a mudar e moldar a sua vida, a sua família também começa a ver a transformação em você. A sua família começa a ver a mudança, seus vizinhos começam a ver a mudança e todo mundo começa a ser contagiado por esse Espírito de Deus. E assim foi na vida de José. Gênesis 37, 6, é quando José recebe o sonho. E eu vou ler para vocês Gênesis 37, do 6 ao 11. Eu vou ler essa versão daqui do telão. Versículo 6. José lhe havia dito, ouve o sonho que tive. Parece-me que estávamos atando os feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E vossos feixes rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram, queres acaso governar-nos? Como rei dominar-nos? Como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda um outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras. Que sonho foi esse que tivestes? Iríamos todos então, eu, a mãe, teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Às vezes receber um plano de Deus, um sonho de Deus, vai despertar ódio, inveja, ira, na vida de muitos que vocês conhecem, muitos que estão à sua volta. Muitos não vão gostar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Viver os planos de Deus já é difícil por conta das coisas que a gente tem que mudar na nossa vida.
E vai ser mais difícil ainda pelos obstáculos que vocês vão encontrar com familiares, com amigos, porque muitos vão ficar contra vocês. E esses planos de Deus, ele precisa moldar o seu caráter. E para moldar o seu caráter, muitas coisas desse tipo têm que acontecer. Uma das coisas que a gente consegue perceber é que José, quando recebeu o sonho, ele não tinha experiência. Ele precisava passar pelo trainee da vida aí para chegar onde ele chegou. Deus sempre revela que seus sonhos são maiores que os nossos. E embora saibamos que o futuro com Deus é melhor, não imaginamos as pedras de tropeços pelo caminho. Deus dá um sonho para a gente para nos despertar. E molda o caráter para realizar. Então, quando Deus revela esse sonho, a gente é despertado por uma vida com Deus. Mas para que isso aconteça, ele começa a mudar nosso caráter. E aí começam as transformações na nossa vida. Quantas coisas que a gente tem que deixar, quantas coisas que a gente tem que viver para poder colocar em prática os planos de Deus. José não sabia que o sonho que o fazia ser rejeitado pelos irmãos seria o mesmo que colocaria governador do Egito. E aqui é engraçado, né? Às vezes, no nosso pior momento de vida, naquele trabalho ruim, naquela briga com a família, naquele problema financeiro, a gente acha que Deus não vai agir a partir dali. E foi a partir do sonho de José, a partir do ódio que ele revelou na família, que Deus começou a trabalhar o plano dele. Porque José não conseguiria ser governador na sua casa. Ele precisava ir para onde ele foi. Então, Deus permitiu que os irmãos rejeitassem, que o irmão jogasse ele na cisterna, que ele fosse vendido como escravo. Na vida de José, o plano passou pela injustiça. Ele foi traído pelos irmãos, vocês vão ver isso em Gênesis 37, 23. Foi lançado numa cisterna, no 37, 24. Vendido como escravo, Gênesis 37, 27. Injustiçado por Potifar, depois que ele foi vendido, trabalhou na casa de Potifar, ele foi injustiçado por Potifar e foi para a cadeia depois disso, e ele foi esquecido pelo copeiro. Eu vou falar isso mais para frente, para que vocês possam entender. Nenhum desses momentos na vida de José foi glorioso ou vitorioso, mas fazia parte do plano de Deus. E quantas vezes a gente vive isso, né? Quantas vezes a gente vive coisas que não parece que faz parte do plano de Deus e são. Tudo faz parte do plano de Deus. Mas a gente não quer as coisas ruins que acontecem. A gente não quer os dias maus, a gente quer as coisas boas. E na vida de José, ser jogado, lançado num poço, ser vendido como escravo, que bom que tem nisso. Que coisa boa que tem nisso. Não parece que tem coisa boa. Mas tem. Era onde Deus estava trabalhando. O plano de Deus nem sempre começa com portas abertas, mas começa com transformação de caráter. Porque Deus trabalha primeiro em nós e depois a partir de nós. Então, como eu falei para vocês, José era imaturo, não tinha experiência. E Deus queria formar um caráter de experiência nele. E por isso que ele começou a passar as coisas que tinha que passar. Eu já li algumas vezes a história de José, a vida de José, e a gente consegue identificar só coisas boas na vida de José. Mas coisas ruins, e eu não identifiquei nenhuma. José foi um homem de vida inabalável com sua fé em Deus. E a gente não consegue ver algo que desabone dele essa fé em Deus. Tudo que José tocava prosperava, porque ele acreditava no plano de Deus, que podia acontecer tanto na casa dele, com a família dele, quanto no Egito, como escravo, como prisioneiro. Então José creu no plano de Deus em todo o processo. Os planos de Deus prosperam mesmo em dia de caos. Na casa de Potifar, José prosperou. Gênesis 39, de 2 a 3. Na prisão, José prosperou. Gênesis 39, de 20 a 21. E como governador do Egito, José também prosperou. Eu fiz um paralelo aqui da vida de José.
E na casa de Potifar, a gente pode entender que era uma casa de abundância, porque o Potifar era capitão da guarda do Egito. Então, provavelmente um homem muito rico. E José era administrador de toda a casa de Potifar. Ele administrava todos os bens de Potifar, todos os empregados de Potifar. Então ali era um momento de riqueza que ele passava. E por conta da mulher de Potifar, que foi tentar deitar com José, José foi preso injustamente por conta da mentira da mulher de Potifar e foi para a cadeia. E na cadeia, ele viveu toda a escassez que tem no cárcere. E mesmo assim, ele foi administrador de tudo que existia no cárcere. E ele teve que aprender a lidar com pouco no cárcere. Imagina alimentar os prisioneiros com pouca alimentação, com pouca água. Entendo que naquela época os cárceres eram sem iluminação, sem higienização. Então imagina o que é sustentar uma cadeia nessas condições. O plano de Deus não depende do cenário, ele depende da presença de Deus. Então onde você está? Na sua casa, no seu trabalho, onde você vive, Deus está presente lá com você? Deus existe no seu trabalho? Deus existe na sua casa, através de você? Deus existe no ônibus, no trânsito? Deus existe com você nesses lugares? Então, o cenário, o lugar onde Deus vai trabalhar, não importa se é vasto de riquezas ou se é de escassez. Com Deus tudo é diferente. E a vida de José foi diferente porque ele estava com Deus. O plano de Deus se cumpre, mas não para exaltar José, não para nos exaltar. O plano de Deus se cumpre para que a gente possa salvar muitas outras pessoas, para que a glória de Deus, através de nós, possa encontrar muitas pessoas. Em Gênesis 50, 20, está escrito... Você pode projetar, Bia, por favor? Aqui José já passou pela provação, e esse versículo fala o mal que aconteceu com José e o que ele declara sobre esse mal, né? O mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir a que se realizar hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. É o que eu comecei falando com vocês, né? O plano de Deus, ele não é só para você. O plano de Deus é para que muitos sejam salvos. Então, quando a sua vida é abençoada, pode ter certeza que a vida de muitos outros vai mudar através da sua. E esse é o plano de Deus se cumprindo. José viveu o plano de Deus não só para salvar ele mesmo, a si próprio, mas para salvar toda uma nação. José, governador, levou toda a sua família para viver os planos de Deus no Egito. Eu vou destacar algumas coisas da vida de José, para que a gente entenda que, assim como eu, José era um improvável. Eu fui um improvável. Primeira coisa que tem na vida de José é que ele não veio de um lar que havia harmonia, que ele era o filhinho querido, a não ser pelo seu pai, né? Odiado pelos seus irmãos, tinha ciúmes, tinha rivalidade e tinha irmãos problemáticos. E essa era a vida de José, essa era a casa de José. A dificuldade que José tinha de manter a sua fé dentro da sua casa por conta de todas essas dificuldades. Outra coisa que eu destaquei também na vida de José, e que muitas vezes acontece com a gente, mesmo num lugar hostil, igual a casa de José, mesmo com os irmãos de José com raiva, com ciúmes, às vezes a gente consegue se destacar. A empresa, por exemplo. Às vezes a gente consegue se destacar na empresa, mesmo com todas essas rivalidades. Mas tem uma coisa que acontece quando a gente consegue se destacar. Por exemplo, a túnica de José mostrava esse preditelismo que ele tinha do pai. E isso trazia status, mostrava que ele tinha uma atenção especial,
e que ele tinha um lugar de destaque. E por isso ele recebia tanto ódio dos seus irmãos. Deus muitas vezes começa os seus planos em locais turbulentos, nos corações aflitos, pois Deus se fortalece em lugares improváveis. Às vezes você está crescendo lá no seu trabalho, que é um lugar difícil, às vezes você está se destacando nesse trabalho, às vezes na sua casa você tem conseguido manter a calma, você não tem perdido a calma com facilidade, e as pessoas começam a perceber isso em você, e você vai crescendo com Deus. E ali, naquele lugar turbulento, ali Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele deixa você ter o seu status, Ele mostra que você é uma pessoa especial, que o plano dele já está funcionando na sua vida. Mas é difícil, né? Mesmo com tudo isso, para José, ele foi jogado num poço, por exemplo. Mesmo com o status que ele tinha, mesmo sendo filho predileto, ele foi jogado dentro de um poço. Ser fiel o tempo todo e em qualquer lugar. Sobre os lugares que a gente estava falando. A gente tem que ser fiel o tempo todo. A gente tem que crer nos planos de Deus o tempo todo. Não importa onde a gente esteja. O plano de Deus vai se cumprir na nossa vida onde quer que você esteja. Na sua casa, no seu trabalho ruim, no seu dia difícil. O plano de Deus vai se cumprir. José, por exemplo, ele estava num território estrangeiro. Era escravo e mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor. José se tornou administrador da casa de Potifar e fazia tudo com excelência. Foi o que eu comentei com vocês a respeito da vida dele como escravo. Tudo que José fazia na casa de Potifar era com excelência. Tudo que ele colocava a mão prosperava, porque Deus estava com ele. O lugar que parece atraso, na verdade, é preparação. Na casa de Potifar, eu falei que tinha essa abundância, e mesmo assim José era escravo, mas ele também era querido como escravo. Potifar gostava de José. E quando tudo parecia que, entre aspas, ia bem, piorou um pouquinho. José foi para o cárcere. E esse lugar que parece que é ruim, é mais uma preparação. José recebeu toda a autoridade sobre o cárcere. E foi na prisão que José conheceu a pessoa que ia colocar ele como governador, que ia apresentar ele ao faraó. E aí que começa, quando o plano de Deus entra em cena. Mesmo parecido esquecido, José era visto por Deus. E depois de 2 anos que José revelou o sonho do copeiro e do padeiro, depois de 2 anos esquecido na cadeia, o copeiro lembrou dele e falou para Faraó: tem um cara ali na cadeia que revela sonhos. É o José. Quer que eu chamo ele? E chamou. E foi através do copeiro, através de uma vida e um momento difícil, de escassez, que José conheceu a pessoa que apresentou ele ao governador. Então creia que aonde você está, o lugar que você está, é o lugar onde Deus está preparando para você chegar num lugar melhor, num lugar mais alto. É o lugar que Deus tem para você, para que você possa prosperar. Deus está moldando o seu caráter, Deus está trabalhando em você, para que você possa prosperar. Aceite o plano de Deus, porque o plano de Deus é muito maior do que o nosso. O plano de Deus que mudou para sempre o rumo da humanidade. A gente começou com a história de José, a gente viu que Deus tornou o sofrimento em alegria e transformou a vida de José em governador do Egito, e tem muita coisa sobre a história de José. Teve perdão, teve superação, e a história de José é muito rica, se vocês puderem ler. E várias coisas dá para a gente tirar da história de José. Mas hoje eu falo para vocês que alguém que aceitou o plano de Deus foi transformado. E transformou a vida de muitos. E quando você aceita o plano de Deus, quando vocês aceitam o plano de Deus, a vida de vocês também são transformadas e a vida da sua família é transformada. Através de você.
Você é a ferramenta que Deus precisa para mudar a sua casa. Você é a ferramenta que Deus precisa para mudar o seu lar. Então seja essa ferramenta. Aceite o plano de Deus. Aceite a vida que Deus tem para você. Eu vivi uma vida achando que eu podia fazer tudo. Que a liberdade que eu tinha era exatamente fazer tudo. Mas a gente percebe que a gente é preso, que a gente está no cárcere quando a gente quer deixar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acha que nos deixa livre. Por exemplo, tenta largar um vício. Se você é livre, tenta largar um vício. Você é livre mesmo ou você está preso a esse vício? À sua vontade. Tenta viver de forma diferente e veja se é fácil. Não é fácil viver de forma diferente. Porque a gente está aprisionado à nossa própria liberdade. Então viva diferente. Entregue os seus planos para Deus. Deixa que Deus o conduza. José nunca quis ser preso. José nunca quis ser vendido como escravo. Um menino que era querido pelo seu pai, tinha uma família, era amado. Você acha que ele queria passar por tudo que ele passou? Não queria. E a gente também não quer passar por muitos problemas. Mas quando os planos estão na mão de Deus, tudo pode acontecer. E acontece para melhor. Daqui eu vou pular para a vida de Maria, é a segunda pessoa que aceitou o plano de Deus e que mudou a trajetória da história. Maria também, uma menina, recebeu uma revelação de Deus que ia ser mãe do Salvador do mundo. Em José, do Egito, Deus mostra como transformou tragédias em propósitos. Em Maria, mãe de Jesus, vemos como Deus transforma simplicidade em grandeza. Maria recebeu a visita de um anjo, que está lá em Lucas, no capítulo 1, de 26 ao 38. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento ao certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou no lugar onde ela estava e, ao se aproximar, declarou: Alegra-se, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, a ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo de idade avançada, sendo que esse já é o 6º mês de gestação para aquela quem julgava estéril. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis-me aqui, a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida o anjo partiu. Amém? Eu tenho um pai na fé que, quando Deus chamou ele falou: Eis-me aqui. E desde quando ele falou Eis-me aqui, a vida dele transformou radicalmente. E ele vai aonde Deus o leva. Ele faz o que Deus quer que ele faça. E ele tem vivido uma vida abundante. Ele tem levado salvação às pessoas que são odiadas pela sociedade. Todo mundo sabe que o meu pai na fé é o Marcelo. E com ele eu também aprendi
que entregar a nossa vida, os nossos planos na mão de Deus, é muito melhor do que viver nossos próprios planos. Não era plano de Maria, mas era o plano de Deus. Maria questionava, mas não resiste. O que Maria falou? Como será isso? A gente acabou de ler. Maria não rejeitou, nem desconfiou do plano de Deus. Apenas buscou entendimento. Perguntar não é falta de fé. Falta de fé é recusar aquilo que Deus quer fazer. Maria aceita o plano de Deus. Vocês aceitaram o plano de Deus? Vocês já aceitaram o plano de Deus? Eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Gente, um pouquinho de atenção. O plano de Deus sempre nos inclui, mas nunca é só sobre nós. Em todos os planos de Deus você está incluído, mas nunca é só você. Deus escolhe Maria para nascer Jesus, para morrer na cruz, para ressuscitar e para nos salvar. Por uma menina, Deus enviou o Redentor para salvar toda a humanidade. Vocês estão ouvindo essa palavra hoje por conta de Maria. Ela podia ter rejeitado o chamado de Deus, e aí Deus teria que movimentar de outra forma para que isso acontecesse, para que o plano de salvação acontecesse. Mas Deus sabia que ao chamar Maria, ela ia aceitar. E Deus, quando chamar você, Ele sabe que você vai aceitar? Será que você vai aceitar o plano de Deus? Será que você vai aceitar a mudança? Como eu falei, em todos os planos de Deus você está incluído, mas o plano de Deus não é só para você. Então, se você dizer não, Deus vai pular e vai continuar com a vida de outro. Mas esteja pronto para falar sim. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para que o seu plano se cumpra em minha vida. O sim de uma menina jovem abriu caminho para a redenção de toda a humanidade. Quando vivemos os planos de Deus, nossas vidas e vidas de pessoas ao nosso redor são transformadas. E aqui começa a natureza do plano de Deus. O plano de Deus é sempre maior do que as nossas expectativas. A gente tem mania ou limitação de achar que o plano de Deus é só nos dar um emprego melhor, ou um emprego, né? Para quem está sem emprego. A gente acha que o plano de Deus é só salvar a nossa casa, a nossa filha, o nosso filho, mas o plano de Deus é sempre maior do que o nosso. E essa é a natureza do plano de Deus. Por isso que eu comecei falando com vocês, se o plano de Deus estiver acontecendo só da sua vida, só para você, desconfie, porque o plano de Deus é muito maior do que a sua expectativa. Os planos de Deus incluem processos, não apenas finais gloriosos. Às vezes, muitas vezes, para a gente viver os planos de Deus, a gente vai passar por processos doloridos. Porque a nossa história toda, tudo que a gente viveu, ela traz uma carga sobre nós que é terrível. É terrível. É difícil, às vezes, para muita gente, diferenciar o bom do ruim. Porque você está tão arraigado na cultura que você não tem essa sensibilidade de entender o que é bom e o que é ruim. Mas o plano de Deus, ele pode levar você para o caminho melhor. O plano de Deus molda, transforma e capacita antes de enviar. Então toda a história de José, tudo que José passou antes de ser governador do Egito, foi para ser preparado para ser o verdadeiro governador. Ele passou a abundância na casa de Potifar, ele passou a escassez na prisão. Então ele estava pronto para ser o governador do Egito. Se vocês bem lembrar, o Egito teve 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então José sabia viver na fartura e viver na escassez. Deus é perfeito ou não é? O plano de Deus sempre irá beneficiar os outros além de você. O plano de Deus sempre glorifica o nome de Jesus. Então, quando o plano de Deus acontecer, vai ser para a glória de alguém maior do que você. E esse alguém é Jesus. Agora eu vou deixar com vocês 5 exemplos práticos para que esses planos aconteçam na vida de vocês.
Primeiro, obedeça, mesmo quando para você não fazer sentido. E aí que começa a ficar difícil, né? Obedecer, gente, não é questionar tudo que está acontecendo. Ai, Deus, por que isso? Ai, Deus, por que aquilo? Obedecer é simplesmente obedecer. É crer que o plano de Deus vai te levar para um caminho muito maior. A gente já sabe isso, né? A gente já tem certeza que os planos de Deus são maiores que a gente, mas a gente questiona o período todo. A gente questiona o caminho todo. Então, antes de questionar, Maria também questionou, né? Mas ela obedeceu. Ela obedeceu, ela aceitou o plano de Deus. Se você tem questionamentos ao Senhor, questione, mas aceite o plano de Deus. Segundo, persista nos processos, porque Deus trabalha nos bastidores. Quem olha de cima, quem está olhando de cima, sempre sabe o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um cruzamento aqui. Está subindo um carro e entrando outro na rua ali. Eles vão colidir. Eles estão na mesma velocidade, vão se encontrar no mesmo caminho e eles vão colidir. Eles estão vendo que vão colidir? Eles sabem que vão colidir? Mas um helicóptero, um drone, alguma coisa lá de cima vendo, sabe que eles vão colidir? Quem olha de cima sempre sabe o que vai acontecer. Então creia no plano do Senhor. Ele está olhando de cima. Ele sabe o que vai acontecer na sua vida. Ele sabe exatamente o que tem que acontecer para que você viva o plano dele nessa terra. Terceiro, submeta seus sonhos a Deus. Em Efésios 3:20 está escrito: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Entregue seus planos na mão de Deus. Submeta a Deus tudo que você quer para a sua vida. E as coisas vão acontecer de maneira diferente. Porque Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode pensar. Existe um comercial de uma marca famosa aí, que se é possível pensar, é possível fazer. Deus faz além do que você pode pensar. Deus faz além do que aquilo que você pode fazer. Então creia que Deus vai fazer muito além do que você pode fazer. Quarto, mantenha o caráter de santidade em qualquer lugar. E talvez aqui é uma coisa difícil, né? Tem gente que gosta de ser crente só na igreja, só na célula, só na frente dos irmãos. E eu acho que a maior amostra de um cristão é o que a gente faz quando está sozinho. Certa vez eu falei aqui que Deus sabe, Ele nos vê tomando banho, né? Deus vê a gente em todo lugar, inclusive tomando banho. E o que você faz em todos os momentos da sua vida? Será que Deus se alegra ou Ele fecha o olho? Fala, meu Deus. Deus fala para Deus, meu Deus. O que você faz quando você está sozinho? O que você faz quando ninguém está te vendo? Quem quer viver a vida extraordinária de Deus precisa se entregar em qualquer lugar. Aonde você estiver, entregue a sua vida a Deus. E quinto e último, disponha-se a ser usado para abençoar os outros. Para abençoar os outros. Falei algumas vezes para você aqui, para vocês, Deus não é egoísta, o plano de Deus não é só para você. Deus nunca vai fazer um plano só para te beneficiar. O plano de Deus sempre vai agir em você, em toda a sua volta. Para finalizar, pessoal, diga sim para os planos de Deus. Eu disse sim. Um dia eu disse sim. E quando eu disse sim, Deus tirou de mim toda a vontade suicida, toda a ansiedade, toda a depressão. Porque eu disse sim. Quando a gente fala assim, Deus começa a se mover a nosso favor. E é lógico que esse processo é dolorido e sofrido, porque tudo que a gente tem como história, como vida, foram ruins. A nossa base é pecaminosa. A nossa base é pecadora. Mas quando a gente fala sim para os planos de Deus, Ele começa a purificar a gente, começa a moldar nosso caráter. E todos os lugares que a gente vai passar é exatamente para que esse caráter seja moldado. Viva o que Deus sonhou para você. Viva aquilo que Deus sonhou para você.
E como que se faz isso, né? Somente entregando os planos de Deus a Deus. Permita que sua história toque a vida dos outros. Então seja exemplo, seja espelho, seja influenciador, não influenciável. E é isso que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém, pessoal? Essa foi a palavra de hoje. Espero que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês. Eu sei que Deus tem formas misteriosas de trabalhar, mas entenda, Ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai mover a sua vida, Ele vai mover a sua casa. Ele vai agir em favor de você. Amém? Deus abençoe, pessoal.